3 faroleiros experientes são deixados numa rocha solitária no meio do Atlântico Norte e desaparecem sem testemunhas, sem rastros, sem corpos. Esse é o mistério das Ilhas Flannan. Localizado ao largo da costa oeste da Escócia, o arquipélago das Ilhas Flannan é composto por 7 pequenas ilhas de origem vulcânica, sendo Eilean-Mor a maior delas. Nela, em 1899, foi construído um farol com o propósito de guiar embarcações através das águas traiçoeiras do Atlântico Norte. Ele seria operado por 3 faroleiros em regime de rodízio, sempre com um quarto homem vindo substituir o próximo a sair. Na véspera do Natal de 1900, o navio Hesperus aproximava-se da ilha. Ele trazia mantimentos e um quarto faroleiro para substituir um dos guardiões. Mas ao chegar, algo perturbador ficou evidente. O farol estava apagado. Nenhuma luz, nenhum sinal de vida. Era como se a ilha tivesse sido abandonada pelo tempo. E isso por si só era mais do que estranho. Faróis são construídos para jamais falharem. Sua função é guiar navios e prevenir tragédias, especialmente em trechos perigosos como aquele. A luz daquele farol era monitorada religiosamente e sua ausência já era motivo suficiente para soar o alarme. Um farol apagado não é apenas um descuido, era um grito silencioso de que algo havia dado muito errado. Bloco 1. O desaparecimento. O faroleiro substituto, Joseph Moore, foi o primeiro a desembarcar. Ele relatou uma atmosfera pesada, como se algo tivesse errado desde o primeiro passo em terra firme. A porta principal do farol estava trancada, mas sem sinal de violência. Ao entrar pelos fundos, ele encontrou os relógios parados, a lareira apagada e a mesa posta, como se os homens tivessem deixado o local às pressas. 2 dos 3 casacos estavam ausentes. O terceiro, pertencente a Donald MacArthur, continuava pendurado. Nenhuma nota, nenhum diário. Apenas uma sensação crescente de que algo havia saído terrivelmente do controle. Ao examinar a ilha, descobriram sinais de destruição apenas no lado oeste. Uma caixa de suprimentos estilhaçada, trilhos de ferros retorcidos e uma pedra de 1 tonelada deslocada de sua posição original. Bloco 2. As investigações oficiais. O relatório oficial da Northern Lighthouse Board concluiu que James Ducati e Thomas Marshall teriam descido até o penhasco oeste para proteger o equipamento durante uma tempestade. Donald MacArthur, ao ver os 2 em perigo, teria corrido até eles, sem nem pegar o seu casaco, e os 3 teriam sido arrastados por uma onda colossal. Mas havia inconsistências. Por exemplo, por que os 2 teriam se exposto juntos ao risco, mesmo sabendo da força da tempestade naquela região? E como uma onda conseguiria atingir o topo de um penhasco de mais de 60 metros e arrancar a vegetação a dezenas de metros para dentro da ilha? Eram detalhes que, mesmo diante da explicação oficial, deixavam espaço para inquietação. Bloco 3. Teorias alternativas. Com a falta de explicações concretas, as teorias mais obscuras começaram a surgir. Alguns diziam que os faroleiros foram vítimas de uma briga que saiu do controle. 2 mortos e 1 enlouquecido jogando os corpos ao mar antes de tirar a própria vida. Outros falavam de um barco desconhecido que teria sequestrado os 3, o que é muito estranho, pois, como já foi dito, o farol foi encontrado completamente organizado. Se houvessem de fato sequestradores, eles provavelmente teriam brigado pela liberdade, já que 2 deles tinham esposa e filhos. Houve também quem sugerisse rituais antigos e interferência de entidades sobrenaturais, mas é pouco provável que isso tenha de fato acontecido. Bloco 4. O legado e o silêncio. Após o ocorrido, o farol foi reocupado, mas os faroleiros seguintes nunca permaneceram por muito tempo. Relatos de sussurros durante a noite, objetos que se moviam sozinhos e uma sensação constante de estar sendo observado começaram a circular. Em 1971, o farol então foi automatizado e desde então ninguém mais vive ali. O local tornou-se ponto de fascínio para pesquisadores do inexplicável, expedicionários, escritores, ocultistas, todos em busca de uma resposta. Mas o que encontravam era sempre o mesmo: vento, rochas e um silêncio que pesa nos ombros. O caso das Ilhas Flannan não é apenas sobre 3 homens desaparecidos. É sobre os limites da razão diante do desconhecido. Sobre como o ser humano encara o vazio quando a lógica falha e a explicação escapa pelos dedos.
Em cada nova teoria há uma tentativa de domar o mistério, de colocar a ordem no caos. Mas talvez, no fundo, o apelo desse caso esteja justamente nisso, na impossibilidade de fechar a história com um ponto final. O que será que aconteceu naquela véspera de Natal de 1900? Ondas colossais, loucura súbita, um encontro com algo que não compreendemos ou sequestradores? A verdade pode estar enterrada sob o tempo ou flutuando nas correntes do oceano, invisível e inalcançável. O farol das Ilhas Flannan continua lá, em silêncio, como se observasse quem ousa perguntar demais. E você, ainda escuta o som do vento?